Se eu te perguntar o que é depressão, do ponto de vista de um problema de saúde mental, certamente você vai ter alguma resposta para me falar. Mas será que realmente você consegue reconhecer uma pessoa que esteja com depressão? O que é que realmente define esse diagnóstico? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, não esquece de se inscrever no canal e dar o like aqui embaixo, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. No dia que publico esse vídeo, estamos no mês de setembro, que é um mês muito especial para a psiquiatria, para a saúde mental, que é a campanha do Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. E o suicídio é um tema muito sensível, muito caro a nós todos, profissionais de saúde mental, e a toda a sociedade, pelo tamanho do estrago que ele causa a muitas famílias. E o suicídio está inserido dentro de um tema maior, que são os transtornos de humor, porque a maioria das pessoas que cometem suicídio sofrem transtorno de humor, e um grande representante dos transtornos de humor são os transtornos depressivos. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre depressão. E vejam que o termo depressão é um termo, de certa forma, genérico. Ele pode ter dois significados diferentes. Muitas vezes usamos o termo de depressão para se referir ao transtorno mental depressivo, né? E aí temos o transtorno que são sinônimos: transtorno depressivo unipolar, transtorno depressivo recorrente, transtorno depressivo maior. Tudo isso são sinônimos para um transtorno de humor que tem o estado depressivo como uma característica. E aí veja que eu falei de estado. Então existe o transtorno depressivo, que é caracterizado por depressões recorrentes, e existe o estado depressivo ou fase depressiva. Então eu posso dizer que uma pessoa tem depressão, porque ela tem o transtorno, né? Ela apresentou fases depressivas ao longo da vida, e posso dizer que uma pessoa está com depressão, porque nesse momento ela está numa fase depressiva. E especialmente nesse vídeo nós vamos falar mais sobre a fase depressiva, para a gente entender como identificar uma depressão, quais são as características do estado depressivo. E a depressão como transtorno, ou mesmo pensando em fases depressivas que podem acontecer em outros transtornos, é um problema muito sério da humanidade atualmente. Desde muito tempo a depressão ela existe, mas realmente tem ganhado muito destaque, os diagnósticos estão aumentando, e o nível de incapacidade, o impacto que a depressão causa na vida das pessoas é realmente algo muito relevante, daí a importância desse tema. Mas a grande pergunta desse vídeo é: o que é que caracteriza o estado depressivo? E aí, quando a gente pensa em características, eu poderia colocar aqui uma lista muito grande de características que podem acontecer numa depressão, mas do ponto de vista de classificação, para a gente fazer o diagnóstico, a gente considera alguns aspectos primordiais, que foram ao longo do tempo sendo amadurecidos pelos estudos, e foi sendo visto que essas características, elas são, quando reunidas num número mínimo, elas são específicas de um estado depressivo. Então, atualmente, nos diagnósticos, nos códigos de classificação que utilizamos na psiquiatria, a referência que temos existe uma lista de 9 sintomas, 9 características, e para uma pessoa ser considerada positiva para a depressão, ou seja, ela está num estado depressivo, para a gente fazer esse diagnóstico eu preciso ter 5 dessas 9 características da lista. Então vamos entender cada uma delas agora. A primeira característica da lista é humor deprimido, sentimento de tristeza permanente. Quando eu falo humor, eu faço uma referência a um vídeo muito legal que eu fiz, foi publicado antes desse aqui. Vou colocar aqui na descrição do vídeo para você acessar. Vale a pena até para você ter uma visão geral o que é humor, o que são os transtornos de humor. Mas essa característica é um carro-chefe da depressão. Muitas vezes a gente entende, quando a gente escuta depressão, a gente já lembra do sentimento de tristeza. E é exatamente isso. Na depressão, a tristeza ela é uma das características centrais, mas não é uma tristeza pontual, é uma tristeza frequente ou permanente e em uma intensidade suficiente para causar um prejuízo, um sofrimento significativo ao indivíduo. Uma segunda característica é a redução do interesse ou prazer nas atividades ou na interação com as pessoas. Aqui também é um elemento central de qualquer depressão, que é justamente, alguns traduzem como desânimo, mas desânimo pode até ter alguns outros significados, mas em determinados contextos pode até ser sinônimo disso aqui, mas é aquele estado em que o indivíduo realmente ele perde ou ele reduz muito o interesse
por coisas que ele gostava. E perceba a gravidade disso aqui, porque a motivação, o desejo e o interesse que nós temos pelas tarefas, pelas atividades, pelas pessoas, é o que nos move, é o que nos faz acordar de manhã e ter energia para passar um dia inteiro. É porque realmente eu tenho um interesse, eu sinto prazer em algumas atividades. Isso é algo quase instintivo, é presente em outros animais, a gente precisa sentir prazer para conseguir se manter vivo, inclusive. E veja que a depressão, ela compromete esse aqui. Então, essas duas características iniciais que eu falei, elas são muito importantes, elas estão no topo da lista, por quê? Daquela regra que eu comentei agora há pouco, da lista de 9 critérios, e que 5 precisam estar presentes, pelo menos um deles tem que ser um desses dois. Então, se a gente for pensar numa imagem, essas duas características ocupam o núcleo dessa imagem. É o núcleo de toda a depressão, é tristeza, né, o humor deprimido ou, né, uma redução de interesse, uma redução significativa de interesse e de prazer nas atividades. Uma outra característica da depressão da nossa lista dos 9 critérios é redução de energia, cansaço, fadiga. Isso aqui é algo que pode atrapalhar muito, pode incomodar bastante, comprometer muito o funcionamento da pessoa e muitas vezes até ser confundido com doenças físicas. É comum as pessoas, inclusive, começarem a se incomodar seriamente com a depressão a partir desse sintoma. Pessoas que são muito produtivas, por exemplo, elas começam a ficar muito cansadas, muito fadigadas e percebem sua produtividade se reduzindo. Isso certamente vai incomodá-las bastante e muitas vezes é um grande motivo para a busca de tratamento. Uma outra alteração é alteração de fome ou de peso. A depressão, ela pode alterar esse aspecto tanto para mais como para menos. Então o indivíduo pode ficar realmente sem apetite, sem vontade de comer e em consequência disso emagrecer, às vezes uma quantidade significativa de peso, né? Até a ponto de pensar que você está com uma doença grave, uma neoplasia, um câncer. Nossa, a pessoa emagrece 10, 15 quilos do peso, existem casos assim. E também o contrário, pessoas começam a comer muito, com muita fome e aumentam bastante de peso. Nesse mesmo princípio de alteração para mais ou para menos, temos as alterações de sono. A depressão, ela pode alterar o sono para menos, de você dormir menos por não conseguir dormir, que são as insônias, e aí você pode ter dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono até o fim, e também você pode dormir demais, né? Um excesso de sono, e aí muito alinhado com o sintoma da fadiga, da falta de energia, de você querer dormir demais, mais do que a sua média normal. O outro sintoma da depressão, da lista dos 9 critérios, é a agitação ou lentificação dos pensamentos e que pode se traduzir no corpo. É o que a gente chama de psicomotricidade. Então, os pensamentos na depressão eles podem estar muito lentificados a ponto de você ter até dificuldade de fazer determinados raciocínios, mas também podem estar muito acelerados, muitos pensamentos ao mesmo tempo. E perceba que esses extremos eles podem se refletir no corpo, porque o pensamento acelerado pode te deixar mais agitado fisicamente e o pensamento mais lento pode te deixar mais lerdo, mais lentificado. Além disso, a depressão ainda tem sentimentos de culpa e inutilidade excessiva, sentimentos ou ideias de culpa e inutilidade. Aqui é algo que pode massacrar muito a pessoa com depressão. Isso aqui, inclusive, aumenta muito, né? É um dos fatores que aumenta muito o risco de suicídio quando está realmente em excesso. Um outro sintoma tem a ver com a parte da concentração e da memória, chamadas funções executivas. Eu falo muito de funções executivas quando falei nos vídeos sobre TDAH. Recomendo que você possa assistir se quiser se inteirar mais desse assunto. Mas na depressão, realmente, você tem um comprometimento muito grande dessas características que permitem a gente executar tarefas do dia a dia, né? Tudo que envolve concentração e foco na depressão pode estar bastante comprometido. E uma pessoa que utilizava dessas funções com muita intensidade, que tinha um trabalho, uma rotina com muita demanda cognitiva, ela vai perceber, ela vai se incomodar mais do que uma pessoa que não tinha tanto. E, por último, e não menos importante, na verdade é algo simbolicamente sempre preocupante, os pensamentos de morte e suicídio está ali na lista dos 9 critérios. Né? Suicídio realmente é algo que a gente sempre fica de olho em estados depressivos, porque é um desfecho possível mas evitável, né? E que a gente sempre fica analisando e tentando traçar estratégias para lidar com isso, mas percebe que quando você olha para essa lista de critérios, para esses sintomas de depressão, e quem já passou por depressão sabe muito bem o que eu estou falando, quando você fica com todos esses sintomas ou com parte deles, e com a sua vida comprometida, né,
às vezes fica muito difícil conseguir enxergar, olhar para a vida e perceber como a vida pode ser boa ou conseguir ter esperança para o futuro. Então, meio que as ideias de suicídio, elas podem acabar vindo de uma forma natural, até de uma forma coerente com todo esse estado. Não é, digamos, de se surpreender que o indivíduo com tantos sintomas, de um nível de sofrimento tão alto, né, pense em tirar a sua própria vida. A gente vai falar muito mais de suicídio, vou fazer vídeos específicos de suicídio ainda nesse mês de setembro para a gente se aprofundar nesse tema. Ok, entendi então, temos uma lista de 9 critérios de sintomas. Se eu tiver 5 ou mais, desde que um deles seja aqueles 2 primeiros, eu vou ter o diagnóstico de depressão. Então é só isso mesmo? Isso basta para o diagnóstico? E não, existem outros critérios importantes, além das características dos sintomas, que é o critério funcional e o critério tempo. O critério funcional é o quanto os sintomas estão te causando prejuízo ou sofrimento também, né? Prejuízo ou sofrimento, na verdade, é um aspecto universal para a gente diagnosticar qualquer transtorno mental. Um transtorno é um transtorno porque ele causa ou um prejuízo significativo ou um sofrimento significativo para a pessoa que está lidando com aqueles sintomas. Então precisa haver isso, né? Isso aqui é importante para diferenciar de estados mais leves, transitórios, né, que podem acontecer ao longo da vida. Pode ser normal apresentarmos algum desses sintomas em alguns momentos da vida, mas isso não significa que seja depressão. E o outro critério, além do prejuízo e sofrimento, além da lista de sintomas, é o critério temporal. Para se fazer um diagnóstico de depressão, eu preciso que esses sintomas estejam presentes por, no mínimo, 2 semanas. O critério temporal é importante para a gente diferenciar de outras condições também mais passageiras. Reações a estresses agudos, né? Outras situações. Porque muitas vezes eu posso reagir a uma situação até de forma intensa. Eu posso ter essa lista de 9 desses 9 sintomas dentro de um dia de uma forma intensa, mas no outro dia eu posso estar melhor, né? Então isso não é depressão. A depressão se caracteriza também por ter a persistência desses sintomas. É isso que caracteriza o adoecimento. É algo que veio e que ficou, né? Não foi algo que veio e que passou rapidamente. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu te expliquei o que é depressão, um pouco do conceito, as características da depressão, uma visão geral de como se faz o diagnóstico. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, dá o like aqui embaixo e coloca aqui nos comentários alguma dúvida que ficou sobre esse tema que eu vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até o próximo vídeo.